nós temos a honra de conhecer uma mulher muito potente, que quando eu vi um pouquinho mais sobre ela, eu falei: "Gente, que abertura, que intensidade, que seminário diferente", com pessoas que não apenas são militantes na causa, mas são assumidades na causa também. Então a nossa palestra magna, nossa palestra de abertura, ela terá como tema educação inclusiva, perspectiva de direitos, dignidade e justiça social. E para falar um pouquinho sobre esse tema, perspectivas de direitos, dignidade e justiça social, a gente vai chamar uma mulher muito especial, que é a Mariana Rosa, uma pessoa que a gente recebe com uma grande salva de palmas, porque a Mariana Rosa, ela é doutoranda no programa de pós-graduação em educação da USP, mulher com deficiência, com histórico de ativismo em movimentos sociais. É integrante do coletivo feminista Ellen Keller, fundadora do Instituto Cauê. É também educadora popular e assessora de escolas da rede pública e privada no tema de educação inclusiva. Atualmente, ela é também conselheira do Conselho Nacional de Educação. E essa palestra de abertura do seminário tem como propósito inspirar, sensibilizar e mobilizar o público em torno da compreensão da educação inclusiva como um direito humano, fundamental e um compromisso ético, político e civilizatório. Transcender o campo técnico e alcance o campo humano, reconhecendo que a inclusão é uma escolha coletiva de sociedade pautada na valorização da diversidade e na promoção da dignidade de todas as pessoas. O percurso histórico da educação inclusiva no Brasil apresenta principais marcos legais e políticos que sustentam essa trajetória. E, notavelmente, o nosso país avançou na consolidação de uma política educacional que busca garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes. Entretanto, ainda há desafios presentes. As desigualdades regionais, as barreiras atitudinais e arquitetônicas, a carência de recursos pedagógicos acessíveis e a necessidade urgente de fortalecer a formação docente como eixo estruturante das práticas inclusivas. Nesse sentido, a ideia de que a inclusão não é apenas tarefa da escola, mas de toda a comunidade, exige articulação intersetorial entre áreas como saúde, assistência social, cultura e educação. Então, com grande alegria, Mariana Rosa, a palavra é com você. Muito obrigada. Bom dia. Bom, vou começar fazendo aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, arruivados. Estou usando uma camisa floral, um colete, uma calça cinzas, um sapato dourado. E o meu sinal em libras é assim. É uma espiral imitando um cacho de cabelo perto da bochecha. Começar agradecendo aqui imensamente pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É uma alegria, uma honra, um prazer. Agradeço ao Luiz Miguel, Denise, e especialmente Iris e Marli, com quem eu pude conversar aí até chegar ao dia de hoje, né, que cuidaram de tudo com bastante atenção. Então, quero já começar fazendo esse agradecimento. E não está aqui no meu script, eu vou fazer a conversa com base no que eu me propus aqui hoje, nesse tema que é um pouco mais abrangente, né? Entendo que vocês vão passar aí algumas horas hoje, amanhã, tendo a oportunidade de debater, né? E que muitas vezes, o Luiz me dizia isso ali há pouco, a minha e a Beta, que as pessoas vêm esperando uma receita, né? Esperando como elas podem fazer agora, já já, amanhã, na sala de aula. Então, eu já quero calibrar a expectativa dizendo que eu não trouxe nenhuma. Espero que meus colegas que vão me suceder
possam trazê-las. Eu não trouxe receitas, né? Não as compartilharei porque não acredito nelas, né? Mas eu trouxe uma discussão que é anterior a essa nossa ânsia de pensar a prática, né? Que tem a ver com a ética que tem que orientar essa prática, que na minha perspectiva, né, é aquilo que nos falta para pensar a educação especial na perspectiva inclusiva. Então, dito isso, e aproveitando essa simbologia do girassol, né, que foi entregue aqui há pouco, fiquei observando ela falar do significado do girassol, né, e fiquei pensando, qual é a flor que simbolizaria a pessoa com deficiência, a perspectiva inclusiva na escola, a flor, a árvore, enfim. Alguém pensa em alguma? E gostaria de dizer, pode falar alto, que eu não escuto, aliás, eu não enxergo, mas eu escuto bem, tá? A visão é baixa, mas a audição é boa. Quem arrisca uma palavra? Uma palavra de uma árvore ou uma flor? Ah, Margarida, por causa do símbolo da PAI, que é a primeira memória da educação especial, desde a década de 50, né? Engraçado, quando fala PAI, eu lembro das mãos, assim, né? Está no símbolo também. Quem mais? Acho que é aqui. Qual palavra? Qual flor? Orquídea, por quê? Perfeito, ela falou da orquídea, não sei se todos ouviram, por isso estou repetindo. Ela fala da orquídea por conta da relação, se eu me lembro bem da aula de biologia, a relação de simbiose, não é? Com a árvore que precisa garantir os nutrientes. Ela destacou a noção da interdependência, né? Entre a orquídea e a árvore, o tronco que lhe dá sustentação. Vou contar para vocês, aqui, por favor. Cactos. Muito bem. Então, ela falou dos cactos, que, apesar de todos os espinhos, ainda floresce. Na opinião dela, isso tem a ver com a educação inclusiva, que, apesar de todas as dificuldades, ainda estão aí. Tem alguém lá no fundo que quer falar? Duas pessoas. Fala. Isso, alguém está indo levar o microfone aí. Bom dia. Bom dia. Lótus, por causa da superação. A flor de lótus? Perfeito, por causa da superação. Eu falaria o manacá, porque o manacá da serra, ele é uma planta primária, né? Então ele nasce para dar sustentação para as outras. E o manacá, ele muda de cor conforme ele vai mudando, então conforme lembra um crescimento, né? À medida que eu vou crescendo, que eu vou tendo novas experiências, então eu vou me transformando, né? E tem também várias coisas do manacá, né? Tem a borboleta do manacá, que ela é a única que se alimenta do manacá. Sem o manacá não teria essa. Então, toda a biodiversidade tem uma série de significados. Eu gosto muito do manacá. Então... Maravilha. Que bonito ver que cada pessoa tem uma lembrança, uma associação, uma imagem, uma flor, uma árvore, para dizer da sua experiência, que certamente está atravessada por uma série de crenças, de conhecimentos e da experiência na relação com as pessoas com deficiência, né? E o quanto essa pequena incursão aqui para a gente conhecer as associações que cada um traz, já nos diz não só da diversidade da natureza, né, que está posta aqui, nós não repetimos nenhuma citação, mas também da diversidade de compreensões, né, da diversidade de modos de pensar. E aí eu vou trazer também a minha, e compartilhar com vocês o que eu penso. Eu penso que o símbolo talvez fosse o ipê amarelo, né? Por que o ipê amarelo? Porque ele floresce no inverno, quando tudo é seco, árido,
não chove no Brasil, né? Quando o clima é inóspito, quando a gente não espera que floresça, quando as demais árvores todas, ou boa parte delas, estão secas, sem flor e sem folha, está lá o ipê amarelo. Só que se o ipê amarelo caísse na nossa sanha obsessiva de catalogação normativa, ele seria rapidamente classificado como uma espécie com transtorno do desenvolvimento. É ou não é? Como pode que ele vai florir no inverno? Mas não é hora de florir. A hora de florir é primavera, né? Com sol, com tempo úmido. A gente facilmente faria isso com o ipê amarelo. E a gente faz isso com as pessoas, né? Por isso que eu gosto sempre de pensar nessa árvore tão bonita do cerrado, porque ela é de uma exuberância insubordinada, que eu acho que é a síntese do que a deficiência é na nossa vida em sociedade, né? Tem uma exuberância insubordinada. E aqui não falo com nenhum romantismo, não estou dizendo que não tem desafios, mas os desafios estão muito além do que a gente imagina num primeiro momento, como se estivesse ali localizado na condição individual daquela pessoa, né? Então, dito isso, a gente está aqui para falar justamente sobre esse tema e sobre esses desafios, né? E no pedido que me fizeram, né, pediram que eu falasse sobre o direito, sobre a justiça, sobre a ética na educação, né, pensando na educação especial na perspectiva inclusiva. E eu penso que a gente só está aqui hoje, né, em novembro de 2025, com esse espaço cheio de gente interessada que veio de várias partes do estado de São Paulo, eu de Minas Gerais, né, para falar desse tema, porque ele é um tema da atualidade. Se a gente pudesse retroceder 30, 40 anos, esse auditório, propondo esse tema, esse auditório talvez estivesse vazio. Esse não era um tema que dizia respeito às gestões públicas, aos governos e às políticas de Estado. 40, 50 anos atrás. Esse é um direito conquistado com a Constituição de 1988 e que vem se aprimorando de lá para cá com outros marcos normativos importantes. De modo que é hoje essa tarefa histórica que a gente tem de compreender esse tema e entender que direito é esse. E por que é só hoje que a gente está falando do direito à educação escolar das pessoas com deficiência. Eu não gosto muito de dizer educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu digo direito à educação escolar de pessoas com deficiência. É o direito à educação na escola, né? E se a gente precisa falar desse direito que só acontece a partir da Constituição de 88, os sujeitos com deficiência são os últimos a chegarem à escola, na história da educação, os últimos a acessarem a escola são os sujeitos com deficiência, a gente precisa entender quais são os campos de forças que operam, né, para a manutenção e consolidação desse direito ou para a retirada desse direito. E esse campo de forças opera também a partir das diferentes perspectivas, das diferentes compreensões, assim como trouxemos aqui a margarida, o cacto, a orquídea, o ipê, o manacá, né? São diferentes compreensões que a gente tem, que formam o nosso arcabouço, que fazem a gente pensar como aquele direito deve se realizar. Então, aqui a gente vai pensar sobre isso. Esse gráfico talvez, não sei se ele está muito nítido, mas o principal aqui não são os números, tá? Provavelmente vocês já devem ter visto esse gráfico muitas vezes ou algumas vezes, né? É um gráfico retirado do INEP, do Censo Escolar. Aqui é um corte mais antigo, não é um corte atual, então termina em 2015 e começa em 2003. Então, a gente está pegando os primeiros 15 anos, vamos dizer assim, depois da virada do milênio, né? De 2000 para frente, os primeiros 15 anos. Como é que que esse gráfico nos diz? Essa linha em laranja
é a linha das classes ou escolas especiais. Essa linha verde é a linha das classes comuns e a linha azul é o somatório das duas. Então, veja, a gente virou o milênio com a maior parte das pessoas com deficiência fora da escola. Fora da escola. Porque, sem nenhum juízo aqui sobre o que seja a PAI, embora a gente chame de escola especial, a PAI, Pestalozzi, etc., a gente não pode chamar de escola uma instituição que não permite, o acesso ao currículo, o currículo aqui entendido como esse conhecimento acumulado pela humanidade, né? A escola é esse lugar, e a convivência na diferença. Então, se não tem esses dois requisitos, a gente não pode chamar de escola. É uma instituição, né, que cumpriu uma função num momento em que o Estado se omitia, num momento em que a política pública fazia sua transição da completa ausência para a assunção da responsabilidade de Estado e de governos. Então, a gente virou o milênio, isso a gente está falando, pessoal, de pouco mais de uma década atrás. Pouco mais de uma década atrás, a maior parte das pessoas com deficiência estava fora da escola. Isso vai mudar entre 2007 e 2008. Já vinha num processo de mudança, impulsionado pela Constituição Federal, então a gente vê que vai aumentando aqui, né, enquanto a linha das pessoas com deficiência fora da escola está mais ou menos estável, e aí isso se inverte de 2007, 2008 em diante. Essa virada acontece. Isso aqui é política pública, né? Tem a ver com políticas de indução dessa mudança. E é por isso que hoje a gente está discutindo esse tema, né? Porque há pouco mais de uma década a gente começou a receber esses estudantes majoritariamente nas escolas. Qual é o desafio aqui? Muitos de nós não estudamos nessa escola. Essa escola que atende, acolhe e promove a construção de conhecimento de todos, com todos, para todos. Nós estudamos nessa escola, a escola para alguns. Nós formamos o nosso repertório sobre o que é escola, sobre o que é ensino, sobre o que é aprendizagem, em outro paradigma, em outro momento. Então, nosso desafio é que a gente tem que implementar uma transformação que a gente não viveu, o que não é pouca coisa. Aí a gente fica com aquela dúvida, será que a gente está equipado? Será que a gente está preparado? Preparada? Né? É a pergunta que... é a pergunta que a gente mais escuta, Aqui só um registro detalhado por estado para vocês verem o estado de São Paulo. No caso do ensino fundamental, está em penúltimo lugar em relação à inclusão das pessoas com deficiência. Aqui na educação infantil, deixa eu achar, está aqui, ó. E no ensino médio, está em penúltimo também. Tá? Só para vocês também terem o panorama do Brasil em relação a esse tema. E alguns destaques. Então, hoje a gente tem 2,1 milhões de estudantes com deficiência. A gente teve, de 2023 para 2024, um aumento de 44,4% de matrículas de estudantes autistas, porque a gente está vivendo também um aumento do diagnóstico, né? Então, isso repercute na escola. Aumento de 44,4%. Isso explica a angústia dos professores, né? Estão chegando na escola ou estão sendo agora nomeados, né? Tem muitas camadas essa discussão. É melhoria do diagnóstico? É melhoria do acesso a esse diagnóstico? Tem alguma coisa a ver com a pandemia? Tem alguma coisa a ver com as nossas necessidades de medicalizar e patologizar qualquer diferença? Tem várias vertentes para explicar esse fenômeno, aqui não vou me deter nelas, mas o fato é que a gente tem 44% mais estudantes autistas nas salas de aula de 2023 para 2024.
Na faixa etária entre 4 e 17 anos, a gente tem 95,7% dos estudantes com deficiência estão lá, né, exercendo o seu direito à educação escolar, ou seja, na escola comum. A gente tem menos de 5% fora da escola. Então, de novo, aqui está o porquê estamos discutindo esse tema. 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse cenário era radicalmente diferente. E ainda, só 1 em cada 4 escolas tem sala de recursos multifuncionais. Não parece um disparate? Se eu tenho 44% mais matrículas de estudantes autistas, se eu tenho quase a totalidade de estudantes com deficiência nas escolas, por que o investimento nos recursos não acompanha? Só 1 em cada 4 escolas tem recursos, sala de recursos multifuncionais. E aqui não estou dizendo que o atendimento ao estudante com deficiência acontece nessa sala, né? O atendimento acontece na escola. Mas essa sala é que tem recursos para a gente testar. Recursos de acessibilidade, comunicação aumentativa e alternativa, lente de aumento, plano inclinado, braille. Enfim, a gente precisa dessas salas. Vai haver um dia, sonho eu, que essas salas vão cair em desuso, porque aquilo que hoje está lá para ser incorporado à escola já vai estar daqui a 20, 30 anos fazendo parte do cotidiano da escola. A gente não vai precisar de um cantinho para dizer precisa adaptar, precisa acessibilizar. A gente já vai ter construído uma escola que concebe a variedade de corpos, de comportamentos e de inteligências como aquilo que a constitui. E, portanto, o seu projeto político-pedagógico, a sua estrutura, a sua arquitetura, os seus tempos, os seus modos de fazer, as suas práticas já vão ser concebidas considerando essa variedade. Mas até que isso aconteça, a gente precisa desses recursos. É o nosso caminho para chegar lá. Oh, perdão, estou toda hora apertando a seta de cima e a de baixo. Então, como é que a gente chegou até aqui? A gente chegou até aqui, nesse lugar hoje, tendo que produzir essa mudança sem termos acumulado repertório para fazê-la acontecer. Sem termos tido convivência com pessoas com deficiência no nosso dia a dia. Poucos de nós tiveram a oportunidade de ter um professor com deficiência, um médico, uma enfermeira, um artista de referência com deficiência, ou se tem, muitos de nós temos aqui, eu acho, né? Um artista bem famoso no Brasil com deficiência, mas que a gente sequer lembra que ele tem uma deficiência, porque se ele colocasse essa condição de maneira escancarada, provavelmente ele perderia a sua coroa de rei. Estou falando aqui de Roberto Carlos. Portanto, a gente chegou até aqui com um repertório muito apequenado do que seja a humanidade, do que seja os diferentes arranjos de ser e de existir. E isso, meus colegas, é decisivo para a nossa capacidade de imaginação política. E não estou falando aqui de política partidária, estou falando política no sentido de intervir na realidade. A nossa capacidade de imaginação está reduzida, atrofiada, por conta do nosso parco repertório. A gente tem dificuldade de imaginar outra escola, porque a gente só conhece essa. E a gente chegou até aqui apoiado nessa ideia da história única da deficiência. Não sei se vocês conhecem uma escritora nigeriana chamada Chimamanda. Ela tem um TEDx bem famoso chamado Risco de uma História Única e também um livro com esse mesmo título. E ela diz do risco dessa história única justamente sendo quando a gente repete reiteradamente o que, no caso dela, um povo é, e aí é isso que aquele povo se torna. No caso da deficiência, a gente repete
a gente herda, desde muito cedo, a gente aprende uma série de palavras para dizer da deficiência e toma essas palavras como se elas fossem meras descrições, quando, na verdade, elas são julgamentos, elas são modos de compreensão que são ativamente construídos, socialmente construídos, historicamente construídos. Por que a gente chama autismo de transtorno? Por que a gente chama déficit? Por que a gente fala em paralisia cerebral, sendo que o cérebro sequer paralisado está? Se o cérebro paralisar, ele morre. A pessoa não estaria viva com o cérebro paralisado. Por que a gente elege essas palavras? E aí, para quem lê inglês, né, infelizmente esse livro ainda não existe em português, mas em inglês chama The Empire of Normality, o Império da Normalidade. Chapman, o sobrenome do autor. Recomendo, porque ele está justamente problematizando essa concepção da normalidade como organizadora do mundo que a gente vive hoje. Então, a gente vai aprendendo a compreender a deficiência como déficit, como desvio, como problema, como aquilo que falta, como algo a ser resolvido, reabilitado, sanado, corrigido, eliminado, né? Aliás, a deficiência é a única condição que a gente está sempre marcando pelo que não é. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou uma mulher, eu não digo que eu sou não homem, né? Eu digo que eu sou branca, eu não digo que eu sou não negra. Mas, no caso da pessoa com deficiência, a gente está lá apontando, é cego, é surdo, né? A gente está o tempo todo apontando o que falta, o que não é, o que não tem. E essa concepção da falta, do desvio, do problema, nos leva à ideia de que essas pessoas são anormais ou, para usar um termo mais recente, atípicos, né? Que nada mais é do que a variação do anormal. Anormal, atípico, especial, são palavras que vão buscar marcar isso que é parte da variedade humana como exceção, como problema, como algo indesejado. E a gente constrói o nosso repertório de humanidade e de escola a partir dessas premissas. E aqui a gente não está falando que a deficiência é uma maravilha, mas ela também não é uma tragédia. Ela é um modo de existir. E olha, se a gente tiver sorte e a gente envelhecer, né, se a gente tiver boas condições de vida, a gente vai ficar velho. E o envelhecimento é o horizonte da deficiência. É diminuição da acuidade visual, é diminuição da audição, é maior dificuldade para deambular, é eventualmente uma demência. É o nosso horizonte comum. A necessidade da gente precisar de suporte às nossas interdependências são um dado da natureza humana, não é? Além da orquídea, né, que a colega disse, todos nós aqui somos interdependentes. Nenhum de nós, a colega dizia, a gente não faz nada sozinho. Não é uma frase de efeito, isso é a mais pura realidade. É a mais pura realidade. Só que, para as pessoas que não têm deficiência, essas dependências já estão todas assumidas e incorporadas no nosso cotidiano. Vygotsky já dizia isso lá em 1930, nos estudos da defectologia. Tem mais de um século que esse conhecimento já está posto dessa maneira, que significa, a gente organiza tudo que existe, o mundo, as escolas, os espaços, as relações, para um determinado tipo de corpo. E aí a gente diz que aquela pessoa tem um desenvolvimento natural. Não tem nada de natural. Está tudo sendo social, historicamente, culturalmente produzido para que aquela pessoa se desenvolva. Enquanto outras não. Né? Então, a gente precisa entender que essa condição da interdependência, que fica evidente quando se tem uma deficiência, ela só aponta para o fato de que nós, como sociedade, demos conta de internalizar as demandas de uma parte da população e não demos conta de fazer isso com outra parte da população.
Tanto é assim que, se a gente pega um empresário de sucesso, qualquer um empresário bem-sucedido, um milionário, ele certamente tem alguém que cozinha para ele, que dirige o carro para ele, que faz o serviço de banco, que leva as cartas no correio, que cuida dos filhos dele, se ele decidiu ter filhos, né? Que limpa a casa. E a gente olha e diz, que exemplo de sucesso, que um homem independente. As dependências dele estão todas postas, e ele paga por elas. Aí, olham para uma pessoa como a minha filha, por exemplo, que é uma criança que tem a tal da paralisia cerebral, né? Que usa gastrostomia, que não se comunica oralmente, que se transporta numa cadeira de rodas. Coitadinha, ela é tão dependente. E aí, se eu não tiver recursos para garantir que as dependências dela sejam atendidas, e nesse caso eu não estou falando de dependências supérfluas, eu estou falando de dependências das quais a sobrevivência dela depende. Se eu não tiver recursos para isso, ela está fadada à morte. Porque a gente, agora, em 2025, que está fundando uma política nacional de cuidados. Isso tem a ver com a produção de sentido sobre o que é a deficiência e quais são as pessoas que merecem viver e morrer. Quais são as pessoas que merecem aprender e serem negligenciadas na sua intelectualidade. Isso tem a ver com a história única da deficiência. E se a gente não modifica isso, pessoal, podemos discutir qualquer prática aqui. Se a nossa concepção, se a nossa ética, se o nosso modo de perceber aquele sujeito, aquele estudante que te chega, não se modificar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Essa palavra especial carrega o peso daquilo que é historicamente atribuído às pessoas que são percebidas como erradas, como desviantes, como abjetas, como deficitárias, como devedoras, como se essas características fossem inerentes, como se elas fossem biologicamente determinadas. Não são. E é isso que leva a gente a produzir discursos que diminuem as possibilidades na vida dessas pessoas. Ou seja, o que a gente entende por deficiência tem estreita conexão com relações de poder. Né? Com essa... Vou dar um exemplo do porquê que tem relação com... Porquê que tem estreita conexão com relação de poder. Quando a gente diz assim, ó, eu tenho 30 alunos na minha turma, mais 3 de inclusão. Todo mundo riu aí. Sei, vocês já ouviram isso? Imagina, né? Eu tenho 25 alunos e 2 laudados. Né? É assim que a gente diz quem são as pessoas consideradas naturalmente pré-estabelecidas na escola e quem são os outsiders. Quem deu essa régua para a gente, esse direito para a gente? A gente está falando de direito aqui. Quem deu? Por que deu? Aqui, lógica de mundo, essa perspectiva serve. E onde ela nos trouxe? Até onde ela nos trouxe? Esse conceito aqui é de um autor chamado Tomás Tadeu da Silva, provavelmente vocês também conhecem. Ele tem um artigo que se chama A Produção Social da Identidade e da Diferença, que está justamente dizendo que a identidade é socialmente produzida, né? Ela não é uma determinação biológica. Muito bem. Aí a gente chega aqui, né? Com essa história única da deficiência, essa compreensão de que é um erro, um problema, um desvio, uma falta, a gente chega aqui e, então, eu não sei como fazer. Porque é um tipo muito exótico, muito específico de gente. Né? Não sei lidar. Está mentindo? Não está. Não conviveu até hoje, como é que vai saber? Mas não é possível se preparar para quem não está. Não é um conhecimento que você adquire a priori. É um conhecimento que se faz em relação. Nós estamos falando de pessoas. É um conhecimento que se faz em relação. Se a gente fica nessa máxima de que a gente não está preparado para esse tipo de gente, porque esse tipo tem um CID, tem um laudo, tem uma ideia de déficit, de falta de transtorno, então esse tipo eu não sei lidar,
né? Se a gente tem isso como premissa, a nossa consequência vai ser uma demanda ininterrupta por formação e formação organizada por categorias clínicas. O que eu quero dizer com isso? Como ensinar autistas? Como ensinar cegos? Como ensinar paralisados cerebrais? Como ensinar surdos cegos? Quem fez pedagogia na década de 70 era assim o currículo na educação especial. Não é? Era assim. Porque a gente herdou do campo da saúde essas classificações e nós, na escola, permitimos que a saúde entrasse com tudo lá dentro. A gente delegou, entregou na mão da saúde a capacidade de dizer o que pode e o que não pode acontecer no processo de escolarização com estudante com deficiência. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende a deficiência como a normalidade. Se não é normal, é assunto da psiquiatria, é assunto da neurologia, é assunto da psicologia, nunca do professor. Ocorre que na escola, esse estudante, que pode sim ter um CID, aliás, se ele tiver um CID, já é um privilégio, né? Porque boa parte da população sequer tem acesso ao sistema de saúde para conseguir um diagnóstico adequado. Pode sim ter um CID, pode sim ter um laudo, mas na escola ele tem nome, sobrenome e ele é um estudante, ele não é um paciente. E o que você aprendeu com os seus autores na educação também vale, o que você aprendeu também vale para esse estudante. O que você vai precisar adquirir, ou o que você vai precisar mudar, é a sua premissa, é a sua concepção, primeiro, a sua aposta naquele sujeito. E, eventualmente, alguns conhecimentos técnicos específicos. Eu nunca usei uma prancha de comunicação aumentativa e alternativa, vai precisar aprender. Né? Eu não sei como trabalhar com um plano inclinado, vai precisar aprender. Para isso, a sala de recursos multifuncionais e o serviço de atendimento educacional especializado são grandes parceiros. Mas a relação do ensino e aprendizagem, ela não passa longe. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, ela não passa longe daquilo que você já sabe. A gente é que cria essa via paralela porque a gente acha que são tipos muito específicos e exóticos. E aí vocês estão dizendo, mas é difícil, mas é complicado, mas eu realmente não sei nem como agir. E eu acredito. O que eu estou querendo dizer é que isso deveria fazer parte do nosso repertório e que não é o conhecimento da saúde que vai nos ajudar dentro da escola a produzir conhecimento pedagógico, né? A gente precisa sentar no lugar da escola, do professor, do pedagógico, do educacional, para reinventar essas práticas. E a gente vai fazer isso em diálogo com esse estudante que só está chegando na escola agora. Portanto, não adianta nem pesquisar muito, porque não tem tanta coisa assim ainda registrada. Tem alguma coisa de um modelo anterior. Desse modelo de agora, não tem. Tem pouca. Quando a gente fica muito capturado por essa ideia do sujeito que é exótico, que é desviante, que é deficitário, que é um transtorno, que é um problema, isso produz efeitos na escola. O sujeito vira uma patologia, né? O ensino vira protocolo. O que eu mais escuto hoje é como é que eu quero aprender protocolo de contenção de crise em autista. É ou não é, gente? Protocolo de contenção de crise em autista, porque o professor está sobrecarregado, porque a saúde mental, porque o aluno agride o professor. Quem aqui acredita que a agressividade é da natureza do autista? Não é. Não é da natureza. E aí tem os especialistas que vão falar de autismo, eu não sou especialista em autismo. A agressividade não é da natureza do autista. A agressividade é um comportamento, e como todo comportamento, é uma forma de se comunicar. Outro dia, discuti com a escola um caso de um menino autista
não oralizado, e é não oralizado, tá, gente? Não é não verbal, é não oralizado. Não verbal é um sujeito que está morto, porque a linguagem não é só oral. A linguagem é gestual, a linguagem é corporal, né? A linguagem tem apoios de tecnologia. Todo sujeito vivo é um sujeito de linguagens, no plural. Portanto, o autista que não fala, ele é um autista não oralizado, mas ele é muito verbal. Inclusive, quando ele tem uma crise, ele está verbalizando. Tá certo? Muito bem. Eu estava dizendo desse caso que aconteceu na escola, esse menino autista deu uma cabeçada, de verdade, assim, né? Com a cabeça dele, deu uma cabeçada na mãe de um menino que esperava o filho na quadra da escola. A mãe se assustou, o menino também se assustou. Foi um acontecimento. O profissional de apoio estava próximo, mas não conseguiu evitar que aquilo acontecesse. Enfim, deflagrou-se a situação. Nada foi feito na escola, além de contemporizar. Uma semana depois, o menino fez de novo. Daí com uma criança pequena, menor que ele. Ele tem 10, fez com uma criança de 5. E abriu um corte na testa. E aí a escola, o que vai fazer com esse estudante? Ele é agressivo, ele não sabe se comportar. Se ele ficou frustrado. Por que ele deu a cabeçada? Porque ele ficou frustrado, nos dois casos, porque ele queria passar naquele lugar e as pessoas estavam naquele trajeto, então ele deu a cabeçada. Aí a gente vai lá e fala que era um protocolo de contenção de crise. Não sei como agir nesse caso. Ninguém pergunta como é que chegou nisso. Porque, gente, isso é evitável. 100% dos casos, talvez não. Provavelmente não. Mas a maior parte dos casos, sim. Esse estudante, por exemplo, quando a escola foi investigar, ele não tinha nenhum recurso de comunicação. Pensa uma pessoa que não tem nenhum recurso para dizer da sua frustração, para dizer dos seus sentimentos, seja de contentamento, de alegria, seja de frustração. Não tem como dizer de si, não tem como se expressar. É óbvio que essa pessoa, em algum momento, o copo entorna. Entorna para dizer, né? Não tinha nada, nem na escola, nem nas terapias, nada, não tinha comunicação aumentativa e alternativa. Por quê? Porque se esperava que ele desenvolvesse a fala. Olha o que a gente faz, olha o tipo de violência que a gente reproduz. Mais do que isso, esse menino tinha uma rotina de 30 horas semanais de terapia. De manhã ele ia para a terapia, de tarde ele ia para a escola. Ele chegava na escola cansado. Já gastou toda a bateria dele lá na terapia. Terceiro, os pais estavam se separando. Entende, gente, como não é o protocolo de crise que vai resolver? Olha quantos elementos a gente colhe quando a gente enxerga essa pessoa na sua singularidade e não esse CID. E aí a gente vai precisar falar de convivência ao invés de falar de manejo, porque também é um tal de manejo agora. Como se fosse gado. Singularidade, né, que é aquilo que perpassa todos nós, vira exclusividade. O que eu quero? E aí vocês, secretários, sabem muito bem disso. Judicialização, eu quero um profissional exclusivo porque está aqui, ó, meu filho tem deficiência. Vira exclusivo. A gente aniquila qualquer possibilidade de cooperação, de compartilhar responsabilidades, né, de desenvolver relações de codependência, né? Não, no campo da exclusividade. Daqui a pouco a gente tem mais adulto em sala do que criança. Não é? E aí, por último, o coletivo que vira individual. Então, veja como vai cascateando, né? Eu não tenho sujeito, não tenho ensino, não tenho convivência, não tenho singularidade, não tenho coletivo. Eu tenho uma patologia com um protocolo de manejo para um atendimento exclusivo dessa pessoa que é um indivíduo na sala desimplicado da classe. A gente está vivendo isso aqui. E, pessoal, isso aqui, ó, vende, viu? Vende. Vende bastante. Ao invés da gente estar lutando para que os recursos do Fundeb cheguem na escola,
né? A gente está aqui capturado pela venda dos produtos que instalam isso aqui na escola. Muito bem. Outros efeitos disso na sociedade. Já estou caminhando aqui para o final. Desimplica, quando a gente considera a deficiência como um problema individual, se o problema é da pessoa, para que Estado? O problema é da pessoa. Né? Responsabilidade é dele ou da sua família. A família, leia-se mãe. Porque nas famílias de pessoas com deficiência, 70% dos pais pulam fora. Dados estatísticos. Quem sobra é a mãe. Né? Desmonta as políticas públicas. Então, não preciso, né, de política pública, o problema é dele, a mãe se responsabiliza. Se bobear, a mãe vai para dentro da escola para ser a profissional de apoio. Coitada dessa criança, que está tutelada o tempo todo pela própria mãe. Fortalece ações benevolentes, então a gente passa a depender da ajuda, do Teleton, né? Nada contra o Teleton, porque eu sei que o trabalho da CD é muito necessário. O problema nisso é a gente ficar usando a deficiência para comover as pessoas e pedir migalha. As pessoas com deficiência são sujeitos, merecem direitos assegurados e não humilhação para ganhar trocado. E isso vai produzir nichos de mercado. Vai produzir nichos de mercado. Vou vender aqui meu curso de PEI, vou vender meu curso de protocolo de contenção de crise, de aba. Eu não ia falar, alguém falou. Não fui eu. Inclusive, eu adoro a cacofonia, que é de aba. Adoro. Eu não falei, vocês que falaram. E sustenta a assimetria nas relações de poder, né? Estamos falando dessa assimetria o tempo todo. Quem define quem está dentro, quem está fora, quem são os pré-estabelecidos, quem são os de inclusão. É uma coisa perversa aqui. Até agora, gente, eu não cheguei na sala de aula e nem vou chegar. Falei para vocês já para calibrar a expectativa. Mas percebe como tudo isso está na sala de aula? Tudo isso molda a maneira como a sala de aula está organizada, a maneira como a gestão daquele município se organiza, a maneira como os serviços são pensados. Então, não adianta a gente ficar discutindo a prática, a gestão, se a gente não discutir o fundamento, a ética que orienta essa ação. Como é que a gente vai enfrentar isso e construir outros caminhos? Claro, minha obrigação aqui, né? A gente não pode ficar cavaleiro do apocalipse dizendo tá tudo. A gente tem caminho. Não tem receita de bolo, mas tem caminho. Caminho. Olha aqui, basicão. Basicão. Humanizar a deficiência. Devolver à pessoa com deficiência a sua humanidade. Ou seja, a gente entender que é uma pessoa. E aí, não estou falando aqui uma mera opinião, não. Isso está na lei. A gente tem a Convenção Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que no Brasil é uma emenda constitucional. É um decreto que tem status de emenda constitucional. E, portanto, inclusive, ele já suplantou a própria LDB. Na Convenção, a gente fala em sistemas educacionais inclusivos. Ele está acima da LDB por ter status constitucional. E lá na Convenção, tem essa definição que está aqui, sobre o que é pessoa com deficiência. Definição que é consenso entre mais de 100 países e que foi construída, esse consenso foi construído por pessoas com deficiência de todos esses países, lá em 2006. E aí, em 2009, a gente finalmente incorpora o texto da Convenção à nossa Constituição via Decreto 6949 de 2009. Quem nunca leu, leia esse decreto. É importante para a gente saber quais são os direitos, né, que a gente está falando aqui, direitos das pessoas com deficiência. O que essa definição diz? Vou ler e depois eu vou comentar. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, então não é quebrar o pé, né?
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação, então, o impedimento em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Um conceito grandão que na prática quer dizer o seguinte: a deficiência não está no sujeito, ela acontece no encontro entre um sujeito que tem determinadas características e as barreiras que o mundo impõe a ela. Quando a gente impõe essas barreiras, a gente produz a experiência da deficiência. Exemplo, eu sou uma pessoa de baixa visão, né? Não tenho visão no olho direito e tenho 40% da visão no olho esquerdo. Uma condição que eu adquiri há 15 anos. Quando eu vou ao cinema, supondo que eu não domine o idioma do filme que eu vou assistir, e esse filme não tem opção de locução em português, eu vou experimentar a deficiência, porque eu não consigo ler a legenda e ele não tem a locução em português, ele não tem audiodescrição. Então, eu estou impedida de assistir um filme. Eu estou impedida porque eu não enxergo ou enxergo mal? Não, eu estou impedida porque o cinema, a produção de filmes, não considera que pessoas como eu têm direito de assistir um filme. E que não vão necessariamente assistir com os olhos, ainda que o nome dessa indústria seja audiovisual. Né? Minha filha é a primeira estudante em cadeira de rodas da escola dela. Uau, 2025. Quando ela entrou, 4 anos atrás, 2021. A escola tem 2 andares. Não tinha elevador. Primeiro ano ela estudou no andar térreo. Segundo ano colocaram ela no andar de cima. E a solução era os professores carregarem 26 degraus para cima e para baixo. Na hora que chega 26 degraus, desce para o recreio 26 degraus, sobe de novo para a aula 26 degraus, desce na hora de ir embora 26 degraus. Professor carregando cadeira de rodas. Olha a mensagem que isso vai construindo naquela comunidade. Uma situação insegura, o professor pode se machucar, a minha filha poderia se machucar, né? E uma situação humilhante. A gente está falando de um elevador. Não estou falando de uma prova, de um processo de avaliação, estou falando de um elevador. 9 reuniões com a escola para pedir para voltar para o andar térreo até que a escola tivesse o elevador. Nada resolveu. 9 reuniões. Até que eu precisei buscar a defensoria pública, a escola fez um termo de ajustamento de conduta, e aí, de quebra, ainda coloquei o atendimento educacional especializado, porque estava sem. Então, esse ano foi inaugurado o elevador. Quantas crianças com cadeira de rodas tem na escola agora? 6. Semana passada, uma professora teve um acidente de bicicleta, quebrou o pé, está o quê? Usando o elevador. A gente está falando disso, dessa experiência da deficiência que a gente produz. O problema não é a pessoa que não anda, o problema são os ambientes que não consideram isso. E aqui eu estou dando exemplos muito básicos. Se a gente for discutir o acesso ao currículo, isso ganha camadas e camadas de profundidade. Opa! Bom, exemplo, de novo, fictício. Pedro tem 23 anos, usa cadeira de rodas, mora em Brasília. 2 vezes por semana, ele tem um atendimento clínico com fisioterapeuta e terapeuta ocupacional em um centro especializado. Ele faz graduação em Direito, na UNB, pela manhã, e tem estágio na parte da tarde. Pedro tem um assistente pessoal e um carro adaptado, que foi o presente da família dele, após o acidente que resultou no impedimento dos seus movimentos do pescoço para baixo. Pedro. Agora vamos na Larissa. Larissa tem 10 anos, tem paralisia cerebral. Com mobilidade substancialmente reduzida, ela utiliza cadeira de rodas e precisa de mediação para todas as atividades de manutenção da sua sobrevivência, higiene, locomoção, alimentação. Residente em Paraisópolis, a menina quase nunca sai de casa. O local onde mora tem esgoto a céu aberto, além de não ter asfalto na rua, nem ponto de ônibus próximo.
com a cadeira de rodas menor do que o seu corpo, há anos ela aguarda uma nova órtese do SUS. Por conta disso, está sem frequentar a escola e os atendimentos em saúde. A deficiência sendo produzida. Aqui está tudo garantido para o Pedro. Ele deixa de ser uma pessoa com deficiência? Não. Ele continua precisando usar cadeira de rodas, mas isso não significa que ele está em situação de desigualdade. Ele está com as garantias aqui. A Larissa, ao contrário, não está. Né? Então, aqui, a gente está produzindo a experiência da deficiência. Embora o diagnóstico, a condição do corpo de ambos seja similar, a condição socioeconômica é determinante aqui para um e para outro. Portanto, não há como, a gente pensar a experiência da deficiência fora desse enquadramento. Eu me lembro uma fisioterapeuta que contou uma vez que o menino chegava para a sessão de fisioterapia e não conseguia parar em pé. E ela estava tentando desenvolver, né, a musculatura para que ele conseguisse ficar em pé. Ele não ficava em pé porque ele fazia só uma refeição por dia. Estava desnutrido. Né? Então, não tem como a gente não analisar esse sujeito que é encarnado nas questões que o atravessam. Ele não é um CID. Ter um CID lá em Brasília, frequentando o Hospital Sara Kubitschek, frequentando faculdade de Direito, com assistente pessoal, é muito diferente de ter um CID na favela Paraisópolis. E o CID pode ser o mesmo. Né? Isso diz para a gente que não existe um corpo num vazio. Todo corpo está em relação a um território. E esse território aqui que a gente está dizendo é a escola. E é por isso que o laudo diagnóstico médico pouco serve, porque o diagnóstico clínico, ele diz da condição do corpo. Mas aquele corpo vai chegar na escola e vai encontrar uma escola com essa ou aquela condição, com essa ou aquela competência, com esse ou aquele recurso. Isso precisa ser levado em consideração. Nós já não falamos que a deficiência acontece na relação entre uma pessoa que tem determinadas características e as barreiras do meio? Pois bem, não é o laudo que vai dizer se um profissional de apoio é necessário. Não é um laudo que vai dizer se um determinado serviço é necessário. O que vai dizer é o diagnóstico pedagógico, que eu vou precisar entender essa criança, nesse ano, nesse contexto, nessa sala, com essa turma, com esses recursos que eu tenho aqui. E aí, a escola aqui de Campos do Jordão, com um estudante com uma determinada característica, às vezes um laudo que é emitido pelo mesmo médico que está em outro lugar, que a gente também está vendo laudos assinados em série pelo mesmo médico, chegando nas escolas, mas imaginando aqui um laudo lá em Camaçari. A condição da escola aqui é uma, a condição de lá é outra. Portanto, as estratégias serão diferentes, ainda que os sujeitos tenham o mesmo CID, porque o sujeito não é só o seu CID. E a deficiência não está no sujeito. Percebe, pessoal? Não tem aula prática, receita de bolo que vai ensinar a gente a fazer isso, se a gente não levar isso em consideração. Esses corpos têm desejos, têm vontade, têm pensamento, têm sentimento. E a gente precisa se lembrar disso. Portanto, fazer esse trajeto bem rapidinho aqui, quando a gente está compreendendo essas questões que constituem, que atravessam os sujeitos, a gente está entendendo quais são as desigualdades que são ativamente produzidas, e aqui especificamente no recorte da escola. Para enfrentar essas desigualdades, a gente precisa buscar estratégias, de acesso e de acessibilidade. Né? Então, tem uma situação desigual que vai requerer a gente pensar o acesso, teria essa palavra acesso ali em cima, ela sumiu,
Para pensar o acesso, a gente tem que pensar nas ferramentas de acessibilidade e nas práticas de acessibilidade, na cultura da acessibilidade, porque nem tudo se resolve com um dispositivo, né? Com um instrumento. Acessibilidade é também atitude, é também comportamento, é também relação. A gente vai precisar pensar isso para daí a gente construir autonomia junto aos sujeitos com deficiência. Mesmo as orquídeas, mesmo os mais dependentes, eles vão poder exercer a sua autonomia. Autonomia não é sinônimo de independência. Autonomia é a gente poder dizer de si. É a gente poder fazer escolhas sobre a nossa vida. Nem que para isso a gente precise de mediação e apoio. A pessoa pode nunca amarrar os próprios cadarços do seu tênis, mas ela pode decidir qual tênis ela quer usar. Né? Isso é autonomia. E se a gente assume essas dependências na nossa leitura de acessibilidade, a gente vai poder oportunizar a autonomia. E a autonomia vai se interpor à produção da tutela, ao excesso de profissionais, à invasão da família na escola. É isso que a autonomia vai proporcionar ao estudante e ao professor. Por fim, a gente está, então, falando tudo isso para chegar no sujeito, que é essa pessoa com deficiência, que é gente, não é um tipo de gente, como a gente falou aqui o tempo todo nessa manhã. Já falei como é que a gente vai fazer isso, diferenciando o diagnóstico clínico e o diagnóstico pedagógico. Não existe educação fora da relação humana, e o diagnóstico pedagógico vai pensar, é isso aqui, é a relação desse corpo com essa escola, nesse contexto. Imagina qual é a relação que estão pensando nesse momento, pós-operação, na favela do Rio de Janeiro, as crianças que estudam e que ficaram sem aula, sobretudo as crianças com deficiência, ou até as que podem ter adquirido uma deficiência em função da intervenção, né? Porque a deficiência não é só uma causalidade ali no nascimento, ela tem a ver com violência, com guerras, com desigualdades na moradia, no saneamento, na saúde, né? No acesso à saúde. É muito diferente o que se pensa aqui do que se pensa numa comunidade quilombola, do que se pensa numa comunidade ribeirinha, né? Não tem como a gente universalizar essa concepção. Ou seja, e aí finalizando mesmo, essa abertura para a singularidade da experiência é o que nos vincula à cultura do acesso, né? Porque considera as pessoas com deficiência como sujeitos, ao mesmo tempo em que responsabiliza o coletivo pelas relações de cooperação e interdependência que devem sustentar todos os diversos arranjos de ser e estar no mundo. Vou contar para vocês brevemente, recentemente, um jogo de queimada que eu presenciei da minha filha também. Como eu falei para vocês, ela usa cadeira de rodas. E ela tem uma limitação motora, tanto nos membros inferiores quanto superiores. E os meninos, a gente chegou no aniversário, os meninos estavam jogando queimada e eles vieram. Alice, quer jogar queimada? Falaram com ela, não comigo. E ela levantou as duas pernas. E eles já sabem que quando ela levanta as duas pernas, é sim. Então vamos. Aí levaram. E eu pensando, meu Deus, como é que é isso? De jogar queimada, né? Aflita. Falei, peraí, põe o cinto, né? Com medo dela cair da cadeira. E aí fiquei observando aquele corre-corre, eles se revezam para empurrar a cadeira de rodas. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. De repente, eles falam, regra dos 10 segundos da Alice. Levantam a mão, a cadeira fica assim com ela no meio, e eles todos se aproximam, botam a bola no colo dela, todos ficam em volta dela. Então, aquela correria, aquela fusarca, acalma, ficam em volta dela e contam até 10. Ela tem 10 segundos para empurrar a bola e queimar alguém. Eles não podem correr nesses 10 segundos, porque se eles correrem, fica desigual, ela nunca vai conseguir acertar. Então, ela tem 10 segundos. Eles contam até 10, ela empurra, queimou e segue o jogo. Tão simples quanto isso. Quem definiu os 10 segundos? Ela. Quem definiu que essa era a regra? Os colegas, em conjunto com ela, obviamente, com a mediação do professor de educação física. Né?
Não pode jogar queimada? Pode. A gente está falando é disso, dessas transformações. Portanto, pessoal, e aqui juro que é o último, a educação inclusiva não é um método, não é uma técnica, ela é uma ética. É uma ética. Uma ética que possibilita ao estudante com deficiência falar de si mesmo por meio da sua linguagem, que é a linguagem da sua experiência, né? A partir da sua condição de sujeito e não de categoria taxonômica. Vamos falar os nomes e sobrenomes dos nossos estudantes. E vamos aprender, na singularidade de cada história, a construir uma história que a gente possa chamar de nossa. Nós, com eles. Não é acessar o que está posto, né? Vamos pôr todo mundo para dentro e acabou? Não. É transformar o que está posto. É mudar a regra da queimada, né? É mudar a avaliação pedagógica para todo mundo, né? Não é fazer o puxadinho para a pessoa com deficiência, é mudar a concepção de escola, de relação, de currículo. É uma mudança profunda que a gente está falando, e por isso ela assusta, e por isso ela demanda. Não é porque a condição daquele indivíduo é essa ou aquela, é porque ela nos coloca, ela nos convoca, melhor dizendo, às transformações que a educação precisa fazer há tempos, mas que são esses estudantes que escancaram a sua necessidade. Muito obrigada. Eu não sei se a gente tem tempo. Tem tempo para pergunta? Tem? Opa. Nós que agradecemos. E que frase, né? Educação inclusiva é ética. A gente sabe que é ética, mas será que a gente faz ela como ética de verdade? E Mariana, como a sua fala foi fundamental na manhã de hoje.